Oi, meninos, tudo bem? Terceiro ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as variações do modelo mendeliano de herança. Então, meninos, vocês se lembram da primeira lei de Mendel? Na primeira lei de Mendel, a gente fazia a geração parental, o cruzamento entre duas ervilhas de linhagem pura, uma dominante e uma recessiva. Então, a gente tinha a semente lisa simbolizada por errão, errão, e a semente rugosa, simbolizada por errinho, errinho. Do cruzamento dessas duas, a gente ia ter, então, uma geração F1, 100% com a característica dominante, porém ela vai ser heterozigota. Então, todos os indivíduos da geração F1 vai ser errão, errinho, heterozigoto. Do cruzamento desses dois heterozigotos, errão, errinho e errão, errinho, aí a gente tinha uma geração F2 com uma proporção fenotípica de 3 sementes lisas e uma semente rugosa. Como que ficava a proporção genotípica dessa geração F2? A gente tinha errão, 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 errinho, errão, errinho e errinho, errinho. Dava uma proporção de 1 para 2 para 1. 1 para 2 para 1. Então, na proporção fenotípica, a gente tinha 3 lisas, uma rugosa. Na genotípica, a gente tinha uma homozigoto dominante, 2 heterozigotas e uma homozigota recessiva. Mesmo tendo 3 genótipos diferentes, a gente tinha somente 2 fenótipos, o fenótipo liso e o fenótipo rugoso. Isso é a primeira lei de Mendel. Então, tínhamos 3 genótipos, homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. Mas nós tínhamos apenas 2 fenótipos, um liso e um rugoso, porque bastava ter um gene dominante que ia expressar a característica desse gene dominante, que era aqui no caso a característica lisa. Então, todas as plantas que recebiam pelo menos um errão seria lisa. Para ser rugosa, teria que ter errinho, errinho. Essa foi a primeira lei de Mendel que a gente estudou. Agora a gente vai ver as exceções à primeira lei de Mendel. Então, as exceções à primeira lei de Mendel, nós vamos ver que não existe mais aquela proporção de 3 para 1 que a gente viu na primeira lei de Mendel. A primeira exceção que a gente vai estudar são os genes letais. É o que o nome diz mesmo. A presença de um determinado gene vai causar a morte do indivíduo. Ele vai morrer antes mesmo de nascer. Então, a gente não vai saber qual que é o fenótipo dele. Então, qual que é o exemplo aqui? É da corzinha relacionada à pelagem de camundongos. Então, vamos ler aqui o conceito de alelos letais. Provocam a morte ou não desenvolvimento do embrião. Determinam desvio nas proporções fenotípicas esperadas. Geralmente, a proporção fenotípica que vai ocorrer vai ser de 2 para 1 e não de 3 para 1, como a gente via lá na primeira lei de Mendel. Então, aqui a gente tem pelagem amarelo, azão, azim, e também pelagem amarelo para azão, azim. Então, quando o indivíduo é heterozigoto, ele tem o pelinho amarelo. Do cruzamento entre esses indivíduos heterozigotos, nós vamos ter os genótipos azão, 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 azim,
Azão, azim e azim, azim. Fazendo quadro de punê, que a gente já fez várias vezes, que vocês estão acostumados. Então, a gente tem aqui azão, azim. Nossa, que letrinha linda. Azão, azim. E aí a gente faz o cruzamento da azão, 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 azim, azão, azim e azim, azim, certo? Dá essa proporção aqui, então. Azão, 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 azim, azão, azim e um azim, azim. Tá? Que bonitinho. Só que quando a gente vai ver o fenótipo desses indivíduos, a gente encontra um fenótipo de 2 para 1. Aqui a gente tem 2 fenótipos, a gente pode encontrar a pelagem amarela e a pelagem agouti, essa marronzinha. E aí a gente só está encontrando uma proporção que deveria ser de 3 da pelagem amarela, mas nós estamos encontrando apenas 2, tá vendo? 2 amarelo e 1 agouti. Por quê? Porque o indivíduo que era azão, ele morreu antes do nascimento, ele não se desenvolveu. Então, a gente não vai ver essa proporção, porque todos que são azão vão morrer, porque o alelo azão é letal em dose dupla. Então, os que vão sobreviver são apenas os indivíduos heterozigotos. O único homozigoto que vai sobreviver é o homozigoto recessivo, certo? Vocês podem ver o exemplo da acondroplasia, que é uma característica humana, lá na página 25 do livro de vocês. Então, nos alelos letais ou genes letais, nós vamos ter que a proporção fenotípica não será como a esperada, de 3 para 1. Então, quando eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos, quando eu cruzo esses 2 indivíduos heterozigotos, azão, azim com azão, azim, ao invés de eu ter a proporção fenotípica de 3 para 1, eu vou ter uma proporção fenotípica de 2 para 1. 2 indivíduos com a característica dominante e um indivíduo com a característica recessiva. Porque o indivíduo que tem azão, nesse caso aqui, vai morrer, então nós não vamos ver o fenótipo dele, certo? Outro exemplo das exceções à primeira lei de Mendel são dos alelos múltiplos. Como o nome já diz, eu não vou ter apenas agora 2 alelos dentro da população para determinar uma característica. Eu tenho mais do que 2. Então, esses alelos múltiplos também podem ser chamados de polialelia. Então, dentro de cada indivíduo, eu vou ter, para cada indivíduo, eu continuo tendo 2 genes para determinar a característica, certo? Só que dentro da população, então dentro da população, eu vou ter mais do que 2 genes, eu vou ter mais do que um dominante e um recessivo. Aqui eu vou ter, no exemplo da cor da pelagem de coelhos, por exemplo, eu vou ter 4 alelos dentro da população, então 4 alelos dentro da população para determinar a cor da pelagem. Porém, cada coelhinho vai receber apenas 2 genes. Nesse caso, então, eu tenho 4 fenótipos. O fenótipo selvagem, que aqui está escrito black, mas é selvagem. O fenótipo chinchila, o Himalaia e o albino. Cada um desses fenótipos é determinado por um par de genes, certo? E aí a gente pode estabelecer uma relação de dominância entre esses 4 alelos. Aqui, um gene Czão, que determina o fenótipo selvagem, ele domina sobre Czinho CH, Czinho H e Czinho Azinho. Czinho CH de chinchila, Czinho H de Himalaia e Czinho Azinho de albino. O Czinho CH domina sobre o Himalaia e sobre o albino. O Himalaia domina apenas sobre o albino.
coelhinho ser albino, ele vai ter que receber Czinho, Azinho e Czinho, Azinho, porque ele é totalmente recessivo, ele não domina sobre nenhum dos outros genes. Então, aqui nesse quadro, a gente vai ter a relação dos possíveis fenótipos para cada fenótipo. Então, no fenótipo selvagem ou agouti, a gente tem 4 possíveis genótipos: Czão, 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 Czinho, CH, Czão, Czinho, H e Czão, Czinho, Azinho. Então, como vocês podem ver, o Czão aparecendo com qualquer um dos outros genótipos, ele vai prevalecer, ele vai dominar a sua característica. Para ser chinchila, ele pode aparecer com qualquer um dos outros genes, menos com o Czão, porque o Czão domina sobre ele. Então, ele pode ser Czinho, CH com CH, Czinho, CH com H e com Azinho. Ele será chinchila. O fenótipo Himalaia é Czinho H, Czinho H, Czinho H, Azinho. Porque o Himalaia só domina sobre o albino. E para ser albino, ele tem que ser homozigoto, Czinho, Azinho, Czinho, Azinho, porque no caso ele é o mais recessivo. A gente vai ter exemplo de alelos múltiplos também nos tipos sanguíneos da espécie humana, onde a gente vai ter, ao invés de ter só um dominante e um recessivo, nós vamos ter o Izão A, o gene Izão A, o gene Izão B e o gene Izinho. Então, nós vamos ter 3 genes dentro da população para determinar característica, mas da mesma forma, cada indivíduo vai receber apenas 2 genes, certo? Por exemplo, um indivíduo que é do tipo A, ele vai receber, por exemplo, Izão A, ou Izão A, Izinho, por exemplo. Sempre apenas 2. A gente vai ver depois os tipos sanguíneos mais para frente. A gente vai ter uma aula só para a gente falar sobre tipagem sanguínea. Então, outra exceção à primeira lei de Mendel é a da dominância incompleta. O que a gente tinha estudado até agora era de dominância completa. Na dominância completa, quando a gente tinha um indivíduo heterozigoto, ele expressava a característica do gene dominante. Então, aqui no nosso exemplo da florzinha, a gente tem uma florzinha azão, vermelha, e uma florzinha azim, branca. No cruzamento entre as duas, a gente sabe que a F1 vai ser 100% heterozigota, 100% azim. Na dominância completa, essa flor teria que ter o genótipo vermelho, porque ela tem um gene dominante. Só que na dominância incompleta, o indivíduo heterozigoto ele vai expressar apenas 50% da característica dominante. Ele produz apenas 50% da proteína para a cor vermelha. Então, ele não consegue dominar completamente. Então, ele domina apenas em 50%. E a corzinha aqui, o genótipo, vai ser de cor rosa. Nós vamos ter um fenótipo intermediário entre os genótipos homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Então, a gente tinha um fenótipo vermelho e um fenótipo branco, e que agora, quando a gente tem a mistura das duas, a gente vai ter um fenótipo intermediário, que é o fenótipo rosa. Quando a gente tem, então, cruzamento entre os dois indivíduos heterozigotos para formar geração F2, a gente vai ter, ao invés de 2 fenótipos, que seria 3 vermelhos para um branco, nós vamos ter um fenótipo para azão, que é o fenótipo vermelho,
um fenótipo para azão azim, que é o fenótipo rosa. Aqui outro rosa, azão azim. E um fenótipo pro genótipo azim azim. Então, nós vamos ter 3 genótipos possíveis, azão, 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 azim, 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 e 3 fenótipos possíveis. Então, cada genótipo vai ganhar o seu fenótipo. Azão, azão, vermelho. O genótipo azão, azim apresenta fenótipo rosa, que vai ser intermediário. E azim, azim apresenta o fenótipo branco. Então, muda aquelas proporções de 3 para 1 que a gente tinha. Então, aqui a gente vai ter 1 para 2 para 1. Onde esse 2 aqui está representando os indivíduos heterozigotos, que têm o fenótipo intermediário entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. E aí, a gente tem a codominância também. Quero que vocês prestem bastante atenção para não confundir codominância com dominância incompleta. Na dominância incompleta, a gente viu que dominava 50% só. Então, ficava uma cor intermediária. Na codominância, a gente vai ter a dominância dos 2 genes. Então, no fim, a gente não tem um dominante e um recessivo. Os dois vão dominar ao mesmo tempo. No exemplo, a gente tem aqui uma florzinha vermelha e uma florzinha amarela. Vezão, vezão com azão, azão. No cruzamento entre as duas, a gente vai ter uma florzinha que não tá a corzinha misturada de vermelho com amarelo, não. A gente tem a expressão das duas características. Tanto a cor vermelha quanto a cor amarela estão se expressando. Então, tanto é que nós estamos simbolizando o heterozigoto com 2 letras maiúsculas, o azão e o Vzinho. Perdão, o azão e o Vzão. Então, o descendente heterozigoto apresenta ambos fenótipos dos pais homozigotos. E aí vocês podem ver melhor a comparação entre dominância incompleta e codominância no seu livro lá na página 28, que é para isso ficar bem claro. Outro exemplo de codominância também é o sistema sanguíneo humano, que a gente tem o gene isão A e o gene isão B. Quando eles aparecem juntos, eles expressam a sua característica na mesma proporção. E aí o indivíduo é do tipo sanguíneo A, B. Então, o isão A não domina sobre o isão B, eles se expressam juntos na mesma quantidade. Igual no exemplo que a gente viu aqui. Isso a gente está chamando de codominância. Amores, vocês vão ouvir essa aulinha, tudo bonitinho, vão fazer o relatório, tá? Que vale um visto, e depois vão fazer as atividades que são referentes à 7ª semana. Página 35, 1 ao 10, revendo os conceitos, na parte 100, revendo os conceitos. Página 36, número 30 apenas, questões para exercitar o pensamento. E na página 38 apenas o número 8, tá bom? Que é a questão discursiva. Faça bonitinho, não precisa copiar a pergunta, só a resposta. E aí eu vou mandar depois um vídeo extra de correção. Então, eu vou mandar o vídeo de correção depois que eu der o visto nessa atividade. E na próxima terça eu vou mandar outra videoaula. Beleza? Beijo, tchau, fica com Deus. Se tiver dúvida, mandem lá no fórum, tá? Vou abrir um fórum para dúvidas dessa atividade. Beleza? Tchau, tchau.